Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Querido irmão, querida irmã, o texto de hoje é uma página única do Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 24. O texto é dos versículos 13 até os versículos 35. Jesus agora se encontra, vai atrás dos seus 2 discípulos, que estão voltando para o seu povoado, Emaús, que diz o texto fica distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. É bonito nós percebermos no Evangelho de hoje que Lucas mostra como Jesus ressuscitado está presente. Ele caminha com o seu povo, caminha com os seus discípulos. Jesus caminha conosco, sobretudo quando nós nos encontramos tristes, abatidos, cansados. O Senhor não nos abandona. Ele vai ao nosso encontro. Diz o texto que aqueles 2 discípulos iam para um povoado. 2 discípulos estão caminhando, estão com medo. E motivos para isso não lhes faltavam. O Senhor estava morto. Agora eles correm risco de vida também se descobrirem que eles eram discípulos dele. Por isso eles têm medo. Tem razão de ter medo. Por isso eles fogem da cidade grande. Fogem do lugar onde foi morto o seu mestre. Só sabemos o nome de um, Cleofas. O outro nós não sabemos o nome. Talvez São Lucas põe isso de propósito para a comunidade, para que no lugar desse outro discípulo que não aparece o nome, eu coloque o meu nome. Você coloque o seu nome, porque esse sentimento que está no coração desses 2 discípulos, quantas vezes esse sentimento vem ao meu e ao teu coração? Medo de prosseguir, medo de ir adiante, medo de não dar conta, medo de estarmos fazendo tudo errado, de termos sido enganados, medo de talvez estarmos seguindo a nossa ideia e por isso fracasso. Medo de não dar conta daquilo que Jesus parece ter pedido de nós. Medo, quanto medo. E aí parece-nos mais fácil voltar atrás, recuar. Vamos para Emaús, porque lá a gente conhece. Lá a gente que construiu. Lá tem os nossos sonhos, lá tem os nossos projetos. Essa tentação, ela caminha conosco. Queremos voltar atrás. Mas quando o Senhor passou pela nossa vida, a proposta dele não é voltar atrás. A proposta dele é ir cada vez mais decididamente para frente, ir adiante, mesmo quando aparece a cruz. Por isso, Jesus se aproxima e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima deles. É de Jesus a iniciativa. A iniciativa não é nossa. E Jesus faz ali uma pergunta. Mas Jesus já sabia, conhecia o problema deles, o medo deles. Mas ele se faz de desconhecido. Chega até a receber uma repressão desses 2, mas é o único forasteiro que não sabe o que acontece aqui.
Veja, os olhos deles estão fechados. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Por quê? Porque o medo lhe vedou os olhos. O medo está agora impedindo que eles identifiquem Jesus. Jesus então começa um caminho com eles, explicando-lhe as Escrituras. Veja, as Escrituras têm o poder de abrir os nossos olhos. Por isso é importante, Alessio, é importante o contato com a palavra. O contato com a palavra tem o poder de abrir os nossos olhos. Jesus caminhou com os discípulos, explicando-lhe as Escrituras, e sentado à mesa, partindo o pão, a Eucaristia, a oração comunitária, o partilhar, juntando palavra e Eucaristia, palavra e pão, pão e palavra, vida fraterna, sentar à mesa, o milagre acontece e Jesus se revela. É isso que Jesus quer propor também para nós nesse dia. Ele se faz nosso companheiro, ele caminha conosco. Deixemos ele abrir os nossos olhos para que possamos reconhecê-lo entre nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.